Bem-vindos ao podcast Viva a Vida com Fertilidade. Olá, bem-vindos a mais um podcast Viva a Vida com Fertilidade. Desde já agradecer ao Audax ISCTE por disponibilizar este espaço para desenvolver estas atividades e hoje vamos falar infertilidade masculina e quem está comigo é o Dr. Pedro Oliveira. Obrigado, Pedro, por aceitares o desafio de estar aqui ao sentar comigo. Pelo convite, é sempre um gosto, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Oliveira, sou urologista essencialmente no Hospital de Santa Maria, sou coordenador do Departamento de Andrologia da Consulta de Infertilidade Masculina e hoje vimos aqui falar então precisamente sobre infertilidade masculina. 30% das causas de infertilidade são puramente masculinas, 30% são masculinas e femininas e 30% são femininas. Por isso é importante estudar o homem e avaliar se tem algum impacto na fertilidade. Uma das coisas que nós fazemos nas consultas é a história clínica, perceber um bocadinho se existe dentro da história do doente alguma coisa que possa afetar a fertilidade. O que é que muitas vezes na história clínica surge? Por exemplo, causas familiares. Existe alguma correlação com... Imagina que temos um homem que os pais tiveram dificuldade em engravidar e havia fator masculino. É uma coisa relevante para nós explorarmos depois, mais à frente, vamos complementar o diagnóstico. Tenho um bocadinho essa... A história clínica acaba sempre por ser o pilar da avaliação básica dos doentes. Logicamente pode sempre haver alguma associação familiar. Daí isso é sempre fundamental nós perguntarmos antecedentes familiares, perguntar se os pais efetivamente têm antecedentes de dificuldade em engravidar, ou se foram pais até mais velhos, muitas vezes nas gerações anteriores não se tinha esta noção, não havia informação nenhuma, perguntar a idade a que os pais foram pais, porque pode efetivamente haver aqui uma associação familiar, até porque existem mesmo causas genéticas, não é, que condicionam a infertilidade e que são hereditárias e são transmissíveis à descendência. Uma das coisas que acontece é o impacto da idade na fertilidade. Antigamente era a mulher, a seguir dos 38 anos, tem dificuldade em engravidar, a reserva ovárica baixa. O homem também, a idade é importante e tem um impacto. Até há relativamente pouco atrás achava-se que o homem poderia ser pai até ao fim da sua vida. Porque, efetivamente, o homem vai produzindo gametas durante toda a vida. No entanto, hoje, estudos mais recentes mostram que não é bem assim. Que, efetivamente, o homem pode ser pai durante toda a vida, que o homem vai produzindo os seus gametas, os seus espermatozoides durante toda a vida. No entanto, existe também uma degenerescência associada à idade. O que é que acontece? Essencialmente, os espermatozoides podem mesmo ir diminuindo as suas contagens, mas essencialmente vão perdendo a sua qualidade, por assim dizer. Okay. E efetivamente, como esta investigação é mais recente, não existem propriamente estudos muito robustos, mas já se procurou definir qual seria esta idade a partir da qual o homem é considerado um pai velho. E o que alguns estudos concluíram foi que, efetivamente, a partir dos 40 anos é quando começam a haver alterações significativas a nível da espermatogênese e do próprio microambiente testicular que vão degradar a qualidade dos espermatozoides e que geralmente isto começa a partir da 4ª década de vida e por isso acabou por sugerir este cut-off de idade dos 40 anos como então uma idade a partir da qual já existem alterações que afetam a fertilidade masculina. Existe até um dos testes que nós depois da nossa conversa antes falámos um bocadinho que era a fragmentação de DNA espermático, quando ou não pedir, e a seguir dos 40 faz sentido pedir a fragmentação de DNA? Faz sentido, ou seja, a fragmentação de DNA foi um teste que até há um tempo atrás não era muito usado, mas agora existe cada vez mais evidência que efetivamente tem o seu papel, principalmente em doentes que têm casais, que têm abortamentos de repetição ou que têm FIVs falhadas, com espermogramas mesmo normais. É isso. Ou então doentes mais velhos que efetivamente podem já ter uma taxa de fragmentação elevada. E o que é isto? É um dano na carga genética que cada espermatozoide transporta. Porque ao longo da vida nós vamos acumulando radicais livres no nosso organismo, do maltrato que a vida vai tendo e do próprio processo de envelhecimento. E aquela que é a hipótese atualmente mais amplamente aceita é que, principalmente durante o trânsito epididimário, fora dos testículos, que têm um microambiente mais protetor para a gametogênese, para os espermatozoides, embora mais imaturos, no seu trânsito epididimário é onde existe a maior acumulação de radicais livres, onde existe o maior dano oxidativo. Isto vê-se mesmo até
em idades mais avançadas. E a fragmentação do DNA permite-nos identificar estes doentes que até são normozoospermicos, ou seja, têm contágios no espermograma e a anatomia do espermatozoide é perfeitamente normal, só que existe um dano na sua informação, na sua carga genética, e isto vai condicionar uma clínica muito típica, em que a nível de fecundação até é normal, porque o espermatozoide tem as funções preservadas e consegue fecundar, no entanto, depois a gravidez não é evolutiva porque existe um erro na informação genética transportada. Esse foi um dos exames que nos homens a seguir dos 40 também passei a pedir, porque tem impacto depois nos outcomes da fertilidade. Por isso, na história clínica, a idade, doenças, a história familiar, exposições de risco, hábitos tóxicos, o tabaco, o álcool, drogas. Outra das coisas que também o tabaco é muito nocivo. Doenças da infância, se pode ter impacto na fertilidade. Exatamente, principalmente parotidite, tem um complicado de orquite, né? Porque isto pode afetar o normal desenvolvimento do testículo e, logicamente, as funções. As funções do testículo são essencialmente a produção de gâmetos, espermatozoides e produzir testosterona, e geralmente a linhagem germinativa é muito mais sensível e é a primeira a ser afetada. Por isso é que nós muitas vezes vemos doentes que são azoospermicos, mas até têm os níveis de testosterona perfeitamente normais. Uma das coisas que, quando eu referencio geralmente para ti, é quando temos as azospermias, a ausência de espermatozoides, ou espermogramas com várias alterações espermáticas. Outra das coisas importantes na infância tem a ver ao nascimento, que relativamente com a doença, que saber se foram operados na infância, quando nasceram os testículos estavam nas bolsas escrotais ou não, e às vezes os doentes sabem, outras vezes não sabem, e o vosso apoio na urologia ajuda-nos um bocadinho a perceber essa parte, porque isso também pode ter impacto na produção de gametas masculinos. Dentro da história clínica, era assim mais relevante sempre a salientar. O exame objetivo, é importante o exame objetivo normal, ver o tamanho dos testículos, saber a questão da história clínica, também é importante saber a conformação do pênis, exatamente, do urinário, se os ductos deferentes são palpáveis ou não. Isto porque, como falavas há pouco no início, das percentagens de fertilidade, dentro só do que é o homem, cerca de 1/3 dos casos são rotulados como idiopáticos, ou seja, depois de toda a bateria de análise, de toda uma avaliação completa, não encontramos nenhuma causa. E aquilo que se pensa hoje é que estará muito relacionado com um síndrome, um nome pomposo, que é o síndrome de diginésia gonadal, que é aquilo que se pensa é que poderá haver um insulto durante a vida intrauterina e que vai condicionar depois, na vida adulta, o correto funcionamento do testículo. E este síndrome está muito associado a outras condições, como são as malformações, meados uretrais hipospádicos ou epispádicos, a criptorquidia, ou seja, quando os testículos não estão presentes na bolsa escrotal, as alterações no espermograma, microlitíase testicular e mesmo também o cancro do testículo, que é o tumor mais frequente do adulto jovem. E acontece, nós tivemos o caso que foi o ano passado, acho eu, tivemos um caso assim. Fomos um caso que eu depois enviei. Que descobriu o cancro do testículo. Na consulta de apoio. Ainda esta semana aconteceu. Geralmente há coisas se podemos suspeitar. Foi um cancro do endométrio. Uma doente com 38 anos veio à minha consulta, fiz a ecografia, tinha uma massa cavitária gigante, pedi ressonância, e a ressonância veio um anel do endométrio e referência para a oncologia para tratar, teve-os consulta. E outras das coisas dentes, agora uma parte tem a ver com a ecografia e mamografia, qualquer tratamento que se faça, fazer o rastreio da mamografia e ecografia, porque às vezes aparece lesões na mama antes de qualquer tratamento para percebermos. Por isso, o consulta de apoio à fertilidade, às vezes há uma coisa à parte que nós diagnosticamos e convém estarmos sempre atentos. Outra questão de relevante, o exame mais comum que nós pedimos é o espermograma, já falámos há pouco. O espermograma é a pedra basilar da avaliação masculina no contexto do casal infértil. Um espermograma normal, à partida, como já falámos antes, não exclui o fator masculino, mas de entrada deixa-nos mais tranquilos relativamente ao fator masculino. Só depois, quando efetivamente não se encontra nada, que nos vai obrigar a procurar mais. Mas um espermograma normal, a partir deixa-nos mais descansados. Um espermograma normal, o primeiro passo que nós devemos fazer é repetir esse espermograma.
porque a nossa linhagem germinativa é efetivamente muito sensível aos variados insultos do dia-a-dia e num momento pode haver um insulto que vai alterar a produção dos espermatozoides, tendo em conta que o ciclo de vida dos espermatozoides ronda aos 72 dias, o que nós devemos fazer é então esperar 3 meses, mais ou menos 72 dias, e repetir esse espermograma. Pedir ao doente para adotar um estilo de vida saudável, não consumir drogas, tabaco, álcool, e depois uma dieta equilibrada, exercício físico, e repete o espermograma. Muitas vezes o espermograma normaliza porque o insulto passou e a linhagem recupera. Quando o segundo espermograma efetivamente está alterado, então aí devemos dar início a um estudo de investigação mais específico. Dentro do espermograma é importante o tempo de abstinência, 2 a 5 dias. É uma coisa que eu costumo dizer que, para simplificar, que é importante para avaliar o espermograma são 5 características, que é o volume, concentração de espermatozoides, número total de espermatozoides, a mobilidade e a morfologia. Qualquer alteração destas 5 depois dá associada a um nome específico, a astenospermia, que é a alteração da mobilidade, teratospermia, que é a alteração da morfologia, e é o que disseste há pouco. Um espermograma alterado não faz o diagnóstico, por isso, passado os 3 meses, mais ou menos repetimos o espermograma. E há coisas simples que o próprio homem percebe-se. A ejaculação, às vezes, ele próprio nota. Se estiver desidratado, tem menos volume, se é mais dias de abstinência, está mais espesso. Há uma curva que não é constante, enquanto nós na mulher pedimos a hormona antimulariana, que é a reserva ovárica, e nós sabemos que tem tendência a diminuir ao longo da vida da mulher, o espermograma há variações e o que nós queremos garantir é que nessas variações estejam sempre dentro da normalidade. Exatamente. E outras coisas importantes do espermograma, ainda me acontece muitas vezes. É importante pedir espermograma. Às vezes vem o casal à consulta ou vem apenas a mulher à consulta, eu peço espermograma para o homem e é a última coisa a ser feita. Quando não deve ser, porque disseste, um terço das causas pode ser puramente masculinas e que convém nós descartarmos. Isso é uma coisa fácil de se fazer, os centros de PMA fazem, os laboratórios gerais fazem também, e pelo menos percebemos se existe ou não espermatozoides. Outras análises que nós e exames complementares que nós pedimos é a ecografia escrotal. Neste contexto, a ecografia escrotal é um exame que é mandatório fazer sempre em contexto de um casal infértil, porque, como disse há pouco, o cancro do tumor do testículo pode ser uma das causas associadas, tendo em conta que é o tipo de neoplasia mais frequente no adulto jovem. A ecografia é um exame muito simples, fácil, rápido e barato de fazer e permite com muita facilidade diagnosticar um cancro do testículo. Por isso é mandatório nestes doentes ter sempre uma avaliação ecográfica testicular para descartar a presença de um tumor do testículo. Às vezes na ecografia o que vemos são os varicocelos. O varicocele. Que é uma das coisas comuns. O varicocele é uma patologia que gera aqui alguma controvérsia. Porquê? Porque nós, se pensarmos, se fizermos uma ecografia a todos os homens, praticamente 1 em cada 10 pode apresentar um varicocele subclínico, um varicocele assintomático, sem qualquer expressão. No entanto, também se sabe que o varicocele pode efetivamente ser causa de infertilidade, porque vai alterar a temperatura local, está associado a um maior stress oxidativo local, isto vai alterar a espermatogênese. Daí, hoje sabemos que, num contexto de infertilidade, alterações de espermograma no homem com varicocele clínico, sim, com existe sintomas, indicação para fazer o tratamento que, por regra, é cirúrgico. Atualmente a técnica gold standard é a microcirúrgica, mas existe indicação para fazer o tratamento corretivo do varicocele. Já no caso do subclínico, que é um varicocele que é assintomático, que é unicamente diagnosticado por ecografia, não existe evidência de momento que a correção cirúrgica do varicocele melhora os parâmetros do espermograma. Essa é uma das coisas. Ou seja, temos um varicocele diagnosticado na ecografia, vai à urologia, cirurgia ou não cirurgia, ao fazer ICSI diretamente. Se for clínico e se tiver sintomas e se o espermograma estiver alterado mesmo, convém sempre a cirurgia para resolver. O varicocele o que é? Uma veia? É uma dilatação varicosa, é uma veia do plexo que vem dos testículos, né? Só que provoca esta estase sanguínea, uma acumulação de radicais livres, só aumenta a temperatura ótima para a produção de espermatozoides e por isso vai alterar a produção dos
A cirurgia é uma coisa simples. É feita em ambulatório ou não? Não sei. Eu opto sempre por. Há quem faça ambulatório, eu opto sempre por deixar os doentes internados uma noite só para vigilância, porque às vezes podem fazer um hematoma do escroto. É raro, porque é efetivamente a técnica que tem os melhores resultados e as menores complicações. Estamos a falar de complicações que em técnicas convencionais podem chegar aos 10%. Sim. Esta técnica tem complicações que rondam os 0,4%. Por isso é uma técnica minimamente invasiva, é uma pequena cicatriz de 2, 3 centímetros. E depois convém aguardar aqueles 3 meses do timing de turnover testicular e retirar o espermograma. Aqui, em relação a essa questão que perguntaste, se o doente tem varicocele ICSI diretamente ou correção cirúrgica, isso é, mais uma vez, aquela questão que tem que ser discutida com o doente. Porquê? Porque quando nós corrigimos um varicocele, a recuperação não vai ser imediata. O que significa que pode demorar até 6 meses, às vezes até 1 ano e meio a normalizar as contagens. E eventualmente algum doente, muito raro, pode mesmo não normalizar. Há doentes até já muito limitados pela idade da mulher, não estão dispostos a esperar, então neste caso é discutido com o casal e pode sempre fazer a correção cirúrgica para mais tarde procurar uma gravidez espontânea. E pode, para tentar acelerar o processo, otimizar e fazer uma ICSI. Comparar ICSI direta sem cirurgia e cirurgia do varicocele é difícil randomizar esse grupo de doentes. Por isso não há grande evidência. Dentro das análises que nós tínhamos, geralmente se fazem no contexto de infertilidade masculina. Por exemplo, nas azoospermias é importante... nas azoospermias e uma das alterações major, ver a questão analítica tanto das análises hormonais como depois a parte genética. Da parte hormonal é fundamental nós avaliarmos o que é a produção testicular, que neste caso é testosterona total, testosterona livre. E avaliar também as gonadotrophinas, né, as superiores, que é FSH e LH, que são as moléculas que vão estimular o testículo a produzir, porque pode haver uma falha testicular primária, que é um defeito intrínseco do testículo em que não vai haver níveis baixos de testosterona, ou então uma falha secundária, em que falta o estímulo ao testículo para produzir testosterona. E neste caso a abordagem terapêutica é completamente diferente, porque nós temos uma falha testicular secundária, então o tratamento é precisamente dar as gonadotrophinas, fazer suplementação, uma suplementação temporária para tentar ativar o testículo. Quando é uma falha testicular primária e já não temos muito a oferecer, é sempre tentar, na expectativa de encontrar alguma coisa, algum foco de espermatozoides através de uma biópsia testicular. É isso, vamos para a biópsia, tudo isso. Às vezes há um prognóstico se nós temos uma FSH elevada ou tudo isso. Sim, FSH, embora não seja um marcador completamente direto da espermatogênese, dá-nos existe alguma relação e quanto mais elevada estiver uma FSH, pior estará a espermatogênese. Outras vezes nessas análises, por exemplo, quem faz testosterona do ponto de vista de ginásio, tudo isso, às vezes nessas análises conseguimos suspeitar que pode haver algum impacto da toma exógena de testosterona e isso afeta a produção espermática. Isso é uma questão relevante, até porque muitos doentes não têm consciência disso e nos dias de hoje existe uma cultura disseminada do ginásio, cultura do corpo, e existem efetivamente muitos homens que fazem por autorrecriação, suplementação hormonal com testosterona. E é fundamental terem esta percepção de que quando nós estamos a tomar testosterona exógena, nós estamos a dizer ao nosso organismo que os níveis de testosterona estão normais. E então o que faz é que o testículo deixa de produzir, porque não há estímulo, ou seja, os níveis circulantes estão normais. Só como o testículo tem 2 funções, que é a produção de testosterona e a produção de espermatozoides, quando o testículo é inibido na sua totalidade. Daí, quando o homem faz testosterona exógena, vai estar a inibir a sua espermatogênese. E é uma causa dos dias de hoje, efetivamente, de infertilidade. E muitos doentes não têm essa percepção de que estão a inibir a sua espermatogênese. E às vezes têm que parar a testosterona e durante pelo menos 6 meses até conseguimos ter, no mínimo, para conseguirmos ter... até 2 anos, até eu já tive doentes a função testicular. Assim, tudo isso. Depois da parte genética, há aquelas 3 típicas, que é o cariótipo, pesquisa das microdeleções e a pesquisa de um gene específico da fibrose quística. A parte genética vem muito condicionada também pela informação que o espermograma nos dá. Aquilo que atualmente é recomendado é quando nós temos uma concentração inferior a 10 milhões de espermatozoides, devemos fazer cariótipo. Quando é inferior a 5 milhões, devemos fazer o estudo das microdeleções do AZF. E quando o exame objetivo
não conseguimos palpar os ductos deferentes. Isto pode estar muito associado a alterações do género da fibrose quística. Nesse caso, devemos também pesquisar as mutações do CFTR. Sim. Isto é importante porque estas alterações podem ser passadas à descendência, não é? Principalmente no caso da fibrose quística é muito importante testar, porque aí é preciso até testar a mulher, porque se os dois tiverem, há um risco muito elevado de a descendência deste casal vir a ter a fibrose quística. E até o grave. E o que fazemos depois é diagnóstico gestacional pré-implantatório. Se fazemos um diagnóstico da fibrose quística, a mulher faz o teste. Se for portadora, fazemos o diagnóstico gestacional pré-implantatório em que criamos os embriões, biopsamos os embriões e pesquisamos essa mutação nos embriões e descartamos o resto. Que é onde há aquele teste de compatibilidade genética que falámos há pouco, que faz um varrimento de fibrose quística, X frágil, mielodistrofias, que são umas análises de compatibilidade genética que nós fazemos e que eu faço a todas as dadoras. Quem é dadora de óvulos tem que fazer estas análises para descartar o risco de termos crianças com esses problemas. E a fibrose quística é uma daquelas que é obrigatória para nós pedirmos. Quando nós temos um problema espermático, inevitavelmente o que é que fazemos? Fazemos uma fertilização in vitro, especificamente uma ICSI, em que é que retiramos os óvulos e furamos o óvulo e colocamos o espermatozoide diretamente lá. Na minha formação estive na USET Bruxelas, foi o sítio onde desenvolveram a técnica e que veio claramente mudar aqui o paradigma da infertilidade masculina há uns anos e solucionar muitos destes problemas. Porque nós com a ICSI tanto podemos usar os espermatozoides do ejaculado como podemos usar os espermatozoides da biópsia testicular. Uma das coisas importantes que às vezes falo contigo dos doentes é biopsar ou não biopsar, fazer ICSI sem biopsar, tudo isso. Ainda hoje fizemos um caso que fizemos um ciclo anterior de ejaculado e nós decidimos, olha, vamos fazer uma biópsia testicular para fizemos a fragmentação DNA alterada, vamos fazer biópsia testicular para tentar melhorar a taxa de fecundação dos óvulos e consequentemente ter embriões de qualidade e mais embriões para melhorar a taxa de gravidez. A biópsia testicular que fazes, há duas grandes técnicas, pelo menos, e convém um bocadinho desmistificar o que é a biópsia testicular. Quando eu falo de biópsia testicular a primeira vez, disse, olha, vou enviar para o Dr. Pedro, marcam-se com o Dr. Pedro, mas se houver necessidade de biópsia testicular, nós falamos, os homens ficam logo todos assustados. Dentro da biópsia testicular, comparar a aberta versus por aspiração. Qual é a tua opinião sobre isso? Há estas duas grandes técnicas, que são a aspirativa, né, e a via aberta. A aspirativa só tem lugar quando nós estamos ante uma azoospermia obstrutiva, que temos a certeza que vamos encontrar espermatozoides. O problema, essencialmente, não permite uma colheita em quantidade suficiente para criar o preservado, a aspirativa, além de que é uma punção feita às cegas, pode haver um hematoma que nós não nos apercebemos e não podemos controlar, fica uma hemorragia ativa que depois vai formar um hematoma. Por isso, eu, por regra, não faço a aspirativa. A via aberta é uma pequena incisão, permite-nos até nos casos em que temos, nos casos mais difíceis, fazer aquilo que se chama uma biópsia, uma tese do testicular sperm extraction múltipla, em que nós, por uma única incisão no escrotal, na pele, conseguimos ir a vários pontos do testículo, até porque existem muitos casos em que, mesmo de mau prognóstico, em que pode haver focos de espermatogénese, e nestes casos nós conseguimos ir a vários pontos do testículo, ir colhendo amostras e na expectativa de encontrar... Às vezes há aqueles nodos tipo, mais fibrosados, mais... Sim, tem-se essa percepção quando fazemos isso. Além de que é um método muito controlado, nós vemos, e se houver um vaso a ficar sangrando, nós conseguimos controlar imediatamente, e geralmente é muito bem tolerado pelos doentes. É um procedimento feito em ambulatório. 20 minutos, meia hora. Ambulatório. Eventualmente, nos casos mais difíceis, podemos ter que ir ao outro lado, mas geralmente é um procedimento muito bem tolerado. O que muitos dos homens caracteriza como se fosse uma bolada, persiste. Após o procedimento, há um doente nosso que diz: epá, isto é como se levasse uma bolada e persiste durante uma semana, aquilo vê uma bolada. Mas depois aquilo melhora. Gelo e anti-inflamatórios. Outra das coisas que também, dentro da parte cirúrgica da urologia, da PMA, é a questão da vasectomia, da reversão da vasectomia. É uma coisa que, por exemplo, cá em Portugal não existem muito. Em Bruxelas eu notava muito isso, e a própria equipa de urologia
ali ao bloco com eles têm um microscópio que permitia fazer isso. Os resultados não eram muito bons, eles próprios diziam, mas em vez de ir diretamente para uma biópsia testicular e depois fazer ICSI, eles sentavam. Em Bruxelas as coisas são diferentes e o Estado paga muitos dos tratamentos pelos seguros. Eles tentavam fazer uma reversão da vasectomia, dar 6 meses, e se não conseguisse reverter a vasectomia ou engravidar espontaneamente, aí sim fazia o tratamento. Cá em Portugal é uma coisa que não é... Primeiro, não se faz tantas vasectomias. É isso. A vasectomia é muito cultural. E nós em Portugal não temos muito essa cultura, até porque o homem acha que a virilidade pode estar em causa. Por isso culturalmente não se fazem muitas vasectomias. O que limita logo também a nossa experiência na reversão das vasectomias, que é uma técnica extremamente laboriosa. É preciso ter muita destreza e experiência de microcirurgia, e os resultados não são efetivamente assim tão animadores. E estão muito relacionados com o tempo de vasectomia. Sabemos que depois de 15 anos de uma vasectomia, o prognóstico baixa drasticamente, é mesmo já se torna muito difícil conseguir uma repermeabilização. Mais uma vez, é por isso que se aplica, na minha opinião, o mesmo com o varicocele, que é, há indicação, e há uma indicação mesmo para reverter a vasectomia, sempre que houver capacidade para isso, num doente que queira restaurar a sua fertilidade. Mas depois também depende daquilo que eles estiverem dispostos a esperar, não é? É sempre uma discussão que deve ser tomada em conjunto entre médico e casal, em que, mais uma vez, pode fazer reversão de vasectomia, esperar uma gravidez espontânea, se não quiser esperar, fazer uma biópsia, colheita e faz igual e fazer. Essa parte da cirurgia foi uma das coisas que notei que cá em Portugal não se fazia tanto, mas também lá a vasectomia é uma coisa vasectomia, para quem não sabe, basicamente é cortar o canal que liberta os espermatozoides na ejaculação. Não altera em nada a função sexual, a função ejaculadora, a espermatogênese não altera em nada, simplesmente os espermatozoides deixam de ter uma passagem para a via posterior, mais nada. Relativamente agora às controvérsias de fatores masculinos e infertilidade. A espermocultura, que é um exame que antigamente se pedia muito, que é a cultura dos espermatozoides, é um exame que já está em desuso. O objetivo da espermacultura é essencialmente descartar todas as causas reversíveis das alterações do espermograma. E neste caso, ver se existe alguma infecção, alguma inflamação no esperma. A espermacultura essencialmente tem papel ou seja, a sua indicação está quando nós clinicamente pode haver aqui um antecedente de uma infecção das glândulas acessórias do homem, uma orquite, uma orquiepididimite, ou uma injeção das duas, ou no caso em que nós vemos uma leucospermia, ou seja, muitas células inflamatórias no espermograma. Então aí sim, procurar que não exista uma infecção. A clínica também nos induz muito isso, as exposições do doente, do tipo de exposição mesmo sexual, comportamentos sexuais de risco que podem estar a condicionar. Outra das controvérsias dentro da área de fatores masculinos e infertilidade é a suplementação. Neste momento há 2 grandes grupos de suplementação de fatores masculinos. Há os antioxidantes e os multivitamínicos, e existem a parte dos probióticos. O que é que, por exemplo, nos probióticos, sei que existe um que no mercado está a ser comercializado tanto para a mulher como para o homem, melhora a disbiose, cria um ambiente eubiótico, eles até fizeram um estudado uretral e melhora os resultados dos casais que fazem FIV por infertilidade idiopática. O artigo está publicado com isto e eu tenho estado a usar e com bom feedback. Dentro dos antioxidantes, qual é a tua opinião relativamente com isso? Há um que gostes mais? Os antioxidantes, atualmente nós no mercado português só temos o Androcare. O Spermox já não tem. Já não. É o Androcare, que é dos laboratórios Lifehold, que é um laboratório português e que se dedica muito à infertilidade e tem muitos produtos, tanto para o homem tem o Androcare e tem muitas outras coisas para a mulher. O papel dos antioxidantes é efetivamente criar aquele ambiente menos. Ou seja, o racional de usar é pensar que o principal dano que acontece a nível dos espermatozoides é o stress oxidativo, a acumulação de radicais livres, por isso vamos tentar reverter isto com antioxidantes. O racional faz sentido, não é? Sim. E em alguns casos até pode eventualmente melhorar. Agora, não existem estudos muito robustos que mostrem o seu papel. Aliás, existe uma grande revisão da Cochrane
que mostrou, mas com uma evidência baixa, e acabamos por nos agarrar a isso, para também podemos oferecer alguma coisa, em que, em contexto de PMA, quando se fez antioxidantes, no caso que havia estas alterações, houve uma maior taxa de fecundações e de sucesso nos homens que fizeram efetivamente o antioxidante. Mas ressalvar que efetivamente é uma evidência pouco robusta, acaba por se dar mais porque não é nocivo. Não é? Aqueles são suplementos vitamínicos, depois com nutrientes específicos para a espermatogênese, por isso não é minimamente nocivo, e neste contexto é tentar, nós na infertilidade nós jogamos muito com as probabilidades. Sim. E o objetivo é dar sempre um bocadinho mais, que dê mais 1%. E para depois 1 a 1 tentar atingir o teste de gravidez. Por exemplo, o probiótico também é um bocadinho isto, ele chama-se o Fertibiome pela TW Wellness, e o que eles recomendam são os 3 meses, 3 a 6 meses, para justificar o turnover da produção espermática. 3, mas efetivamente esta área dos suplementos é uma área que nós precisávamos de mais estudos, claramente, para explorar e para trazer evidência. Mas é o que estavas a dizer, é dentro da área de fertilidade, como qualquer casal que vai à minha consulta, eu explico mais ou menos no global a taxa de sucesso de qualquer tratamento que vai fazer, e estas pequenas coisas podem aumentar ligeiramente a taxa de sucesso e atingir o resultado que nós queremos, que é o ser nascido saudável em casa. De resto, acho que dos tópicos todos assim abordados, acho que foi isso, só para fazer uma revisão. Causas de infertilidade masculina é importante: história clínica, exame objetivo, um espermograma, importante e linear, fazer um espermograma. Pedra basilar, exatamente. Ecografia escrotal, para também descartar se existe quando existe algum fator masculino de infertilidade, e depois os exames é ajustar a cada situação. São direcionados pela informação que nos dá a avaliação básica. É importante este apoio multidisciplinar. Eu vou fazer vários podcasts. O primeiro foi um bocadinho de vários poliquistas, esteve aqui a Nancy. Agora tiveste tu aqui por causa da urologia, uma das coisas também que doenças endocrinológicas, e quem me dá apoio na endocrinologia, hipotiroidismos, hipertiroidismos, também vou falar um bocadinho com o Carlos Belo, e é este apoio multidisciplinar para que nós consigamos ter os melhores resultados. E se sozinhos não conseguimos fazer algumas coisas, juntos conseguimos fazer mais. E é um bocadinho isso que eu tento sempre criar, estas parcerias, estas relações, para trazer os melhores resultados para os casais. Há mais algum tema assim que queiras abordar, assim relevante, para que as pessoas queiram? Na genérica falámos sobre... Sim, falámos assim tudo. Sobre o mais importante. Há uma coisa que saibam, já sabem: o Pedro trabalha no Santa Maria. A Longeva, a clínica Longeva, sim, que é onde eu faço a consulta de apoio à fertilidade. Aí alguma dúvida que tenham, também podem me enviar mensagem, eu envio depois para o Pedro, estão à vontade. E o importante é: viva a vida com fertilidade. O próximo podcast será daqui a 15 dias. Espero que gostem. Sugestões que tenham, podem enviar a Facebook, Instagram, TikTok, o que preferirem. E estamos a dispor para esclarecer mais dúvidas sobre a fertilidade. Obrigado a todos e viva a vida com fertilidade.